Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam sempre em vossos corações. Hoje, dia 9 de junho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Primeira leitura de hoje, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 11. Nosso salmo responsorial é o Salmo 99, versículo de 5 a 9. Santo é o Senhor nosso Deus. Repetindo, Santo é o Senhor nosso Deus. Ouçamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinarem os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, todo cristão que se dedica a alguma pastoral, ou também, talvez, algum tipo de apostolado, deve ter certeza de sua vocação e correspondência ao chamado, pois somente tendo essa certeza de vocação e corresponder ao chamado, poderá perseverar na caminhada. Portanto, assim como Paulo, na primeira leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, nós também somos chamados a colocarmos a nossa confiança em Deus. Pois, meus irmãos, fortalecidos pela graça e pelos dons que Deus nos contempla, e não pelas nossas qualidades pessoais, que nós podemos seguir em frente, vivendo como cristãos e fazendo bem em favor dos outros. E, como se diz, seguir em frente fazendo bem sem olhar a quem. O que procuramos transmitir aos outros com as nossas palavras, e claro, com o nosso testemunho de vida, é a novidade absoluta de Jesus. A novidade absoluta de Jesus, que é o seu estilo de vida, a nova aliança selada pelo Espírito, da qual nós participamos cada vez que participamos da Santa Missa e celebramos a Eucaristia. Pois Ele mesmo nos diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Se no Antigo Testamento Moisés e Arão, com seus sacerdotes, invocavam o Senhor e ele lhe respondia, como nos afirma o Salmo 99 da liturgia de hoje, e assim eles descobriram a proximidade de Deus em suas vidas, quanto mais nós, meus queridos, que conhecemos e seguimos o Filho de Deus, o sumo sacerdote Jesus Cristo, com que nos unimos no louvor a Deus e na intercessão pela humanidade. Irmãos, hoje Jesus nos ensina duas coisas. Primeiro, que a verdadeira revelação de Deus aos homens está presente nas Escrituras do Antigo Testamento. A verdadeira revelação de Deus aos homens está presente nas Escrituras do Antigo Testamento. E segundo, que não existem mandamentos menos importantes
ou ainda muito menos que haja em seu conteúdo ensinos sem importância. Nós sabemos que o Antigo Testamento, por ter sido escrito em uma época e cultura muito antigas, nem sempre é fácil de interpretar, de se entender. Mas isso não significa que não devemos também confiar nas suas palavras, para podermos ver aí a vontade de Deus e a vontade em nosso favor. Por outro lado, nós sabemos que mesmo o pouco que nós compreendemos de sua mensagem, isto é, do Antigo Testamento, e aliás, nem tudo do que nós entendemos também do Novo Testamento, é fácil de cumprir, de materializar. É necessário, então, meus irmãos, termos a certeza de que isso é o que Deus deseja e que, como tal, nós devemos fazer a sua vontade e agir do jeito que Ele nos propõe. Jesus reconhece o valor eterno do Antigo Testamento e da lei dada a Moisés em favor do bem de Israel. Por isso, Jesus não vem abolir os valores da lei. Pelo contrário, vem para aperfeiçoá-los e cumpri-los, agora em favor de todos os homens e mulheres de boa vontade. Observar a lei e escutá-la e também praticá-la nos passos de Jesus é a tarefa de todo cristão que vive esse verdadeiro cumprimento da palavra de Deus. Porque, meus queridos, a plenitude da lei é Cristo, e a vontade do Pai foi definitivamente revelada pelo Filho. Dessa forma, meus irmãos, é necessário a todos nós ler e compreender o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Compreender o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Peçamos nesse dia a intercessão de São José de Anchieta, presbítero e apóstolo do Brasil, sobre toda a nossa nação brasileira. São José de Anchieta, rogai por nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.